Ciências, quarto ano, Planeta Terra. Estados da atmosfera. É comum ver o uso de termos tempo e clima para designar o mesmo estado atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se às condições diferentes do ambiente, e usá-los como sinônimo é um equívoco. Então, tempo e clima, eles não são iguais, gente. O que é tempo, eu vou explicar, e o que é clima, eu vou explicar. Diferenças entre tempo e clima. O tempo se refere às condições atmosféricas registradas em um curto período de tempo. A onda de frio que deve chegar ao Brasil é um exemplo disso. O clima, por outro lado, é mais prolongado. Costuma ser o tempo naquela região. Como costuma ser o tempo no Brasil? O clima no Brasil é tropical, que é o quê? Calor, tá? Então, tempo e clima são diferentes. Tempo é hoje o tempo na minha cidade está chuvoso, mas não que o clima é chuvoso, tá? Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento e está sujeito a variações. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para o outro. As variações de temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. Essas variações podem ou não ser acentuadas, de acordo com a época do ano. Há meses em que as chuvas são mais constantes, outro em que não há chuva. Há meses em que a temperatura está mais elevada e outros elas caem. Então, o tempo é um estado momentâneo. Principais elementos do tempo: temperatura, umidade do ar, chuva e vento. Clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico. Equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comum em um determinado local em um período aproximadamente de 30 anos. Representa, portanto, o padrão geral das condições meteorológicas, que se alteram de acordo com as estações do ano. Quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente e seco, está se referindo ao clima desse estado, que o clima de Tocantins é tropical seco. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode ter chuva, pode ter sol, pode estar frio, pode estar calor, pode ter vento. O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha características distintas, dependendo da localização do mundo. Por esse motivo, há vários tipos de climas. Os fatores do clima: a latitude do lugar, a altitude, a maritimidade e continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas, a localização geográfica. Então, depende disso daí, os fatores do clima. Os elementos do clima: radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Eu vou deixar 2 videozinhos que vai estar explicando muito bem para vocês a diferença de tempo e clima, tá? Então, assistam esses 2 videozinhos. Depois que vocês assistirem esses 2 vídeos, peguem o caderno de vocês, escrevam aula 7, qual a diferença entre o tempo e o clima? Tá legal? E respondam no caderno. Pessoal, espero que tenham entendido e tenham gostado da aula. Até a próxima semana.